fazer no altar, eu estou honrando a Deus. E ele diz: honra o Senhor com os teus bens, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, com as primícias. E a gente lê muito aqui Malaquias 3:10, eu quero também ler Malaquias depois, o 8, o 9 e o 10, para que a gente possa entender e compreender porque o Senhor deixa uma palavra tão dura ali um pouquinho para trás. Mas primeiro eu quero que você compreenda que Ele está falando: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, antes de colher a lavoura, antes de iniciar a colheita, você tinha o lavrador, o dono da propriedade, ele ia lá e ele tinha que abraçar aquilo que ele podia do trigo, né, ou do alimento, ou do que havia produzido, e cortar e levar na presença do Senhor, antes de iniciar a safra, a colheita ou a cega. Aquilo era colocado no altar do Senhor como algo agradável a Ele, eram as premissas. E aqui o Senhor nos deixa uma direção. Por que nós já trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, principalmente na Santa Ceia? Porque é premissa, e você vai entender. As premissas é o primeiro Deus, é colocar Deus em primeiro lugar, é colocar Deus no lugar, no devido lugar dele, que é assentado no seu trono de honra e de glória. Então, quando eu valorizo e dou honra para Deus, eu primeiro, né, já é algo que eu faço há muito tempo. Antes, assim que cai a minha, que cai na minha conta, o meu saque, né, o meu prolabore, né, eu não tenho salário, eu tenho prolabore. Antes de pagar, antes de mandar a parte para a Vanderleia pagar as contas, organizar ali alguém, primeiro eu pago, eu devolvo o meu dízimo. Por quê? Porque eu estou falando: Senhor, primeiro é o Senhor, o resto o Senhor vai abençoar. E Deus tem abençoado, queridos. Eu lembro que quando eu me converti, eu estava numa prova violenta, eu fiz um propósito com o Senhor, e o Senhor me provou mais ou menos uns 3 a 4 anos, eu dizimando sem ter resultado. Mas eu falei: eu fiz prova com o Senhor, e a palavra diz que o Senhor é justo, que o Senhor não volta atrás na tua palavra, não há sombra de variação na tua presença. E eu continuei firme. Eu não tinha resultado, mas eu tinha que comer, eu tinha que beber, e eu tirava uma parte daquele dinheiro. Então o que entrava na minha casa para mim sobreviver e para mim manter meus filhos, eu sempre honrei o Senhor. Então isso é premissa. Quando eu olho para Deus dizendo: primeiro é o Senhor, os meus fornecedores, né, as minhas dívidas, isso o Senhor é que vai abençoar. E Deus começou a abençoar, queridos, né? E nada começou, né? Deus não deixou faltar nada, e Deus não deixa faltar nada. Eu tenho vivido isso desde o dia da minha conversão. Eu sei que o pastor pregando isso, irmão Calixto, é meio suspeito, não é, presbítero Roberto, não é? Não, mas é o pastor. Não, irmãos, Deus é testemunha na minha vida. Vocês sabem o temor e o tremor que eu tenho de estar aqui em cima. Eu jamais estaria mentindo ou aumentando. E está aqui também o tesoureiro para comprovar que as minhas ofertas, os meus votos e aquilo que eu faço compromisso diante da igreja, porque eu já conheci muito pastor que faz um monte de compromisso aqui na frente da igreja, né, para mexer com a emoção da igreja, e depois ele mesmo deixa de cumprir. Não foi 1, nem 2, nem 3 que eu já convivi, mas nunca deixei isso entrar, irmão Ricardo, no meu coração. Se eu tivesse deixado isso entrar no meu coração, eu tinha desviado. Então eu sempre falei: o meu negócio é com Deus. Eu tive ocasiões de ver no final do culto, abrir o gasofilácio, né, pôr dentro do bolso e não prestar conta, e para qualquer coisa que fosse fazer na igreja a gente tinha que fazer um movimento. Mas eu falei: esse dinheiro não dou para o pastor, eu dou para Deus, eu devolvo para Deus, eu estou fazendo a minha parte, isso é problema dele.
Então, para a glória de Deus, por exemplo, nós fizemos um propósito aqui. Você pode procurar o irmão Miro e checar lá na tesouraria. O meu propósito está em dia, graças a Deus. Porque eu não fiz propósito com você, igreja. Eu fiz propósito com Deus. Meu negócio é com Ele. Então, quando você faz propósito aqui, você faz com Deus, irmã Ivonete. Você não entrega o teu dízimo aqui para o pastor, a senhora entrega para Deus, a senhora está devolvendo aquilo que é de direito dele. E eu vou mostrar para a igreja que você não paga, nós devolvemos, que o dízimo é direito de Deus. Amém, igreja? Então vamos lá, Malaquias 3:10, 3:8, e você vai entender por trono e tem um rei e é juiz, é porque existe julgamento, tá? Então a gente sabe que temos dois caminhos, nós escolhemos o caminho, mas nós vamos ser julgados. Nós recebemos livre-arbítrio, mas nós vamos sermos julgados também por essa responsabilidade. Então Deus diz: roubará o homem a Deus? Meu Deus, está me chamando de ladrão? Não, eu nunca roubei a Deus. Eu entrego o que é de direito. Deus, todavia, vós me roubais, diz o Senhor. Em que te roubamos? Perguntava o povo. E Deus fala: nos dízimos e nas ofertas. Coloca o 9. Por quê? Porque o povo voltou do cativeiro da Babilônia e começou a cuidar das suas vidas, dos seus negócios, esqueceram da casa do Pai, da casa de Deus, e Deus repreende eles, fala: olha, vocês colhem, mas não se saciam, vocês recebem o dinheiro, mas vaza no bolso como se estivesse com furado, ou seja, nada prosperava, por mais que trabalhava, por mais que fazia, e Deus repreende: ó, vós me roubais. E o que é pior, olha lá, com maldição são os amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e toda a nação. Deus dando um puxão de orelha em Israel. Por quê? Porque o dízimo é uma premissa lá, desde que o Senhor envia o profeta Moisés. O povo estava no cativeiro há 400 anos. Havia uma promessa do povo ser liberto nos 400 anos. Mas Moisés, primeiro, ele quis se levantar como libertador sem depender de Deus, e isso atrasou o processo de libertação do cativeiro. Então o povo é liberto com 430 anos. Como é que o povo foi liberto? Deus envia, Deus trata 40 anos com um jovem aprendendo as questões egípcias, depois leva ele para o deserto, 40 anos ali no seminário do pastor, ali no deserto. Jetro, obrigado, de vez em quando eu preciso do apoio dos universitários, eu esqueço os nomes. Ali no seminário do pastor Jetro, ele aprendeu, e depois 40 anos ele conduziu o povo no deserto. Mas só que antes disso, quando ele vai libertar o povo, Deus mostra todo o teu poder, tua autoridade com as pragas, mas uma noite que antecedia a saída do deserto, o Senhor fala: olha, esta é a última praga, vai passar o anjo da destruição, o anjo da morte, e vocês vão sacrificar um carneiro, vão comer a carne, não deixa nada para o outro dia, e o sangue dele você vai passar nos umbrais das portas, porque esse sangue simboliza que vocês têm a marca, e o anjo vai passar por cima. E a Bíblia diz que aquela casa que tinha a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte passou por cima e não chegou na casa dos hebreus. Amém? E o povo ali, Êxodo 13, 14, sai
para a sua jornada no deserto, para depois entrar na terra prometida. Então, o Senhor tira o povo do cativeiro com mão forte. Eles serviam a deuses pagãos, agora eles vão servir um único e suficiente Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Amém? Estão compreendendo? Então Deus, assim que eles entram na terra prometida, para de cessar o maná, e agora eles têm que trabalhar, eles têm que plantar, eles têm que cultivar. E o Senhor fala a Moisés, fala: olha, para que o povo seja abençoado, as premissas da renda deles terão que ser trazidas no meu altar. Todo primogênito dos animais terá que ser entregue no meu altar. Então vem lá do Velho Testamento. Pastor, mas nós estamos no Novo. Amém. Então lá no Velho Testamento você pegava a primeira cria dos animais, o macho, você tinha que entregar na presença de Deus. As premissas da renda você tinha que levar no altar, e a 10ª parte do dízimo tinha que se levar na presença do Senhor, devolver. Para quê? Para manutenção da tua obra, da tua casa, para manutenção dos sacerdotes. Você vai ver que no Velho Testamento, se você vê o livro de Levítico, os sacerdotes, eles não herdaram propriedades, eles só podiam ter uma casa na cidade ao qual eles moravam, que passava de pai para filho, porque o sacerdócio, ele era de geração em geração. Então, todos receberam propriedades como herança, as demais 11 tribos, mas a tribo de Levi, a Bíblia diz que eles receberam por herança a presença perpétua do Senhor na vida deles. Amém? Essa foi a herança dos levitas. Pastor, mas agora nós estamos no Novo Testamento, e para começar o pastor trabalha. Amém, queridos? Mas a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Eu estou falando isso aqui porque eu preciso honrar os demais irmãos pastores, e até porque vai sair irmãos daqui, jovens pastores que já estão aqui, em breve para obras, e nem todos eles têm o chamado que eu tenho. Eu tenho um chamado para abençoar a obra de Deus, tanto na parte espiritual como financeira. Isso é um chamado, e eu tomei posse desse chamado, e eu não quero, eu sempre peço a Deus que mantenha esse chamado. Eu quero abençoar a obra de Deus, porque Deus lá na minha vida profissional me abençoa poderosamente, e isso é muito legal. Mas eu sei que a Bíblia diz, né, Paulo diz, você não pode fechar a boca do animal quando ele está puxando ali, arando a terra ou cuidando, né? Ou seja, não deixar ele comer daquilo que ele ajudou a plantar. Então, todo trabalhador e todo obreiro é digno do seu salário. Então, eu sei que daqui vai sair homens que vão viver do salário da igreja, porque vão se dedicar às suas 8 horas diárias por dia. Amém? Então nós precisamos, sim, a igreja precisa dos dízimos e das ofertas. Pastor, mas aqui nós não precisamos disso. É verdade, para a glória de Deus, né, todo mundo aqui por enquanto, né, pelo tamanho da igreja, trabalha por amor, mas todo o dinheiro é investido aqui, na estrutura, na organização e na missão, muito bem organizado. Deixa eu voltar para a história. Então o povo foi tirado do Egito, porque eles foram comprados, Deus comprou eles. Então agora vamos para o Novo Testamento. A Bíblia diz que todos nós pecamos quando Adão pecou, e todos nós fomos destituídos da glória de Deus, irmã Simone. Então Deus envia o teu unigênito. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus envia o Filho, porque, irmãos, hoje, aqui eu já posso falar, porque é o culto de Santa Ceia. O culto de domingo é difícil falar isso aqui, porque tem um monte de gente que não é convertido. Mas, irmãos, nós servíamos a outro Senhor, né?
A gente, desde que, a gente vem de famílias que, não, nós cremos em Deus, nós servimos a Deus, mas hoje, o entendimento, a gente sabe que nós não servimos a Deus, nós estávamos tremendamente enganados, nós vivíamos numa religiosidade. É ou não é, irmãos? A gente servia a outro Senhor, a gente achava que servia a Deus, porque servir a Deus não é do jeito que eu acho, Humberto, não é da maneira que eu penso. Não, pastor, eu sirvo a Deus assim, se você quiser assim, eu sirvo a Deus do meu modo. Amém, irmãos? Continua servindo a Deus do teu jeito, tá? Como é que é o nome do rapaz que mexeu na arca lá? Estava levando a arca, voltando em cima do carro, Ussá, né? Davi está levando a arca que estava na mão dos filisteus, ficou abandonado mais de 30 anos, e a arca se desliza, e Ussá vai pôr a mão na arca. A Bíblia diz que ele é trucidado na hora. Por quê? Ele não podia tocar na arca. Para carregar a arca, tinha que ser 2 sacerdotes, não eram levitas, e eles tinham que usar as varas de ouro em 4, levantar e colocar no ombro para carregar a arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus, Adriano, e a presença de Deus é aqui, acima da sua cabeça. O dinheiro tem que estar embaixo dos seus pés. A arca, a presença de Deus é aqui, o dinheiro embaixo dos pés. Por que o dinheiro embaixo dos pés? Por que Jesus diz assim: olha, aonde estiver o teu bom tesouro, está o teu coração? Não é assim que Jesus fala? Aonde está o teu bom tesouro? O que é o teu bom tesouro? É o dinheiro? O Senhor fala: olha, cuidado, não juntai muito ouro e prata, que a corrupção destrói, a ferrugem, mas juntai tesouros no céu. O Senhor sempre pergunta: o que está no teu coração? Aí Ele fala assim, irmã Ivonete, Ele diz assim: irmã Júlia, quem que você ama mais? Você está servindo a quantos senhores? Porque quando você tem 2 senhores, irmão Felipe, você corre o risco de amar mais um do que o outro. Aí o Senhor fala: quem que você está amando mais? Deus ou Mamon? Porque Mamon é o Deus do dinheiro, tá, queridos? Então Ele pergunta: a quem amar mais? Quem que está no teu coração? Jesus ou o dinheiro? Mamon. Onde está teu bom tesouro? O Senhor pergunta. É por isso que o Senhor, no Novo Testamento, Ele continuou, primeiro para a manutenção da tua obra, segundo para medir aonde está o nosso coração, aonde está a nossa fidelidade, o que é mais pesado no nosso coração? Qual Senhor você ama mais, a Jesus ou a Mamon? Ele pergunta: onde está teu bom tesouro? Onde estiver o teu bom tesouro, se o teu bom tesouro é o dinheiro que você ama, que você não vive sem ele, que você não consegue honrar a Deus, com certeza não vai ser Jesus que está no teu coração, é Mamon, é o dinheiro. E por que o dinheiro tem que estar debaixo dos pés? O livro de Atos faz essa analogia ali já no capítulo 1 e 2, quando começou a igreja, todos viviam em unidade, e eles vendiam as suas posses e entregavam aos pés dos apóstolos. Por que aos pés dos apóstolos? Já para deixar bem claro, irmão Alan, que é o segundo tesoureiro, para deixar bem claro que o dinheiro tem que estar debaixo dos nossos pés, sob a governança nossa, através do Espírito Santo, porque acima da nossa cabeça, meu querido, é Deus, e dentro do teu coração, o teu bom tesouro é Jesus. É por isso que o Senhor fala: olha, você está me dando honra? Você está me honrando mesmo com as premissas da tua renda? Ou você está honrando a Mamon? É por isso que ele repreende o povo: ei, por que me roubas? Não, Senhor, jamais te roubamos. Sim, rouba nos dízimos e nas ofertas.
que aquele que não é fiel no pouco, ele nunca vai ser fiel no muito. Ah, pastor, eu ganho só um salário, não tenho condições de ser dizimista. Meu filho, se você não consegue honrar Deus com um salário, imagina quando você ganhar 20 pau. Glória a Deus. Você vai falar, não, como é que eu vou dar 2.000 lá na igreja? Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Eu fui provado nisso, e para a glória de Deus eu fui aprovado. E muitos irmãos aqui estão sendo aprovados, porque entenderam o que é dar honra para Deus, é entregar na casa de Deus o seu melhor. A Bíblia diz que o sacerdote, quando a comunidade levava os seus dízimos, as suas ofertas, o animal, o sacerdote examinava. A ovelha tinha que ser a branca, a pura, a perfeita, não podia estar doente, não podia estar enfermo, não podia ser coxa, porque era rejeitado, porque a Bíblia diz assim: não trazei na minha casa o coxo, o doente. Como é que você vai entregar para Deus o resto, e quer ser abençoado? Ganha 5 salários, dizima R$100, não, mas eu vou ser abençoado. Não. Como é que você quer ir para 10 salários, se você não é fiel em 5? Não tem. Deus conhece o teu coração, e às vezes nós fica patinando, irmão Reginaldo, né? Nesse detalhe, fica ali, não consegue ser fiel no pouco e quer entrar no muito, e ainda vai orar a Deus, ainda pede para o pastor: ora pela minha vida, para mim, para os meus negócios. Irmãos, eu tenho ensinado a igreja que o Deus que você serve é um Deus de princípio. Você quebra o princípio te quebra. Não convergem a oração quando sobe. Essa oração é do pastor Wagner, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para dobrar o dízimo dele. Não, mas ele não é nem fiel no pouco, como é que eu vou colocar ele no muito? Volta a oração de novo. Quebrou o princípio. E o que é pior, quando eu quebro um princípio, eu abro uma brecha na minha armadura para ser perseguido naquela área. E aí o cara fica patinando, irmão meu. Dá um passo para frente, 5 para trás. Dá um passo para frente, 5 para trás. É princípio. Você quebra o princípio. Eu estou falando do princípio aqui das premissas, tá? A nossa vida, ela é pautada por vários princípios. Hoje estou falando aqui do princípio de dar honra a Deus. Você quer ser um homem próspero, uma mulher próspera? Entra no princípio, obedeça, entrega o teu melhor, seja fiel naquilo que Deus tem te concedido, e aí sim você vai orar a Deus, vai fazer campanha, vai fazer propósito, o teu propósito vai ser aceito, porque você está com o princípio em dia. Quem quebra princípio, a oração nem sobe, porque o princípio está quebrado. Pelo pior, além de quebrar o princípio vai quebrar ele, abrir uma brecha, e o demônio, o devorador, vai entrar rasgando na tua vida financeira. O pastor não ora para a gente, o pastor não faz campanha para a gente. Irmãos, Deus é testemunha, os irmãos que vêm aqui na semana de oração, tem dia que eu falo o nome de um por um, mas com o princípio quebrado não vai adiantar, não vai acontecer. Então dá honra para Deus, entrega as premissas da tua renda, seja fiel no pouco, que Ele vai te colocar no muito. Não deixa, o teu coração é lugar, é templo e morada para o Senhor Jesus, que é o teu maior tesouro. Enquanto o teu tesouro for o dinheiro, não tem espaço para Jesus. E o dinheiro tem que ser administrado por você, e não o dinheiro administrar a tua vida, a tua casa, os teus sonhos. É você que administra o dinheiro, por isso ele tem que estar debaixo dos seus pés. E não adianta você querer mentir para Deus. Você mente para o pastor, você mente para o tesoureiro, mas você não mente para Deus. Ananias e Safira, irmãos, está certo que eles viviam ali num nível de santidade. Irmãos, nós temos orado muito aqui, o Rosenilo
ele entende o que eu estou falando aqui. A gente ora, né, por um avivamento, por uma igreja, né, santificada. Irmãos, quanto maior o nível de santificação, maior o nível de julgamento, maior o nível de cobrança da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira lá em Atos. Eles não precisavam ter mentido ao Espírito Santo. Eles venderam a propriedade, está aqui, estou entregando uma parte do valor, amém. Mas eles disseram, não, aqui está a parte integral, né? Oh, palmas para Ananias e Safira, abençoaram a casa. Mentiram para o Espírito Santo. O que aconteceu com eles? Morreram, porque mentiram para o Espírito Santo. Entra Ananias. Por que você mentiu? Pedro fala, para o Espírito Santo, o Senhor vai te cobrar agora. Puf, caiu morto. Entra a mulher dele, Safira, por que vocês, o diabo colocou isso no coração de vocês, vocês mentiram do Espírito Santo, o teu marido acabou de ser carregado aqui pelos irmãos, morreu, ela, puf, morreu também. O nível de santidade era muito alto naquela igreja, e mentiu para o Espírito Santo. Precisava? Não, você não precisa mentir para ninguém, porque se você entrega aqui no altar aquilo que você está dizendo, o servo tem alguma coisa, meu irmão? Fala aí para mim. O servo tem alguma coisa? Quem é que é dono de tudo? O Senhor. Ele é dono de tudo. Nós somos apenas mordomos, somos agraciados, irmão Joel, com a graça de Deus, e Ele nos concede a dádiva de administrar, Aníbal, alguns imóveis, alguns salários, alguns rendimentos. Pode ver que quanto maior o teu amor, a tua fidelidade, mais Ele vai entregando. Não tem a parábola dos talentos? Um recebeu 5, outro 3, outro recebeu 1. Quanto mais aquele trabalhou com o talento, fez crescer, mais ele recebeu, porque tudo é do Senhor.
Nós só estamos aqui, irmã Janaína, passando um tempo para administrar, e Deus nos abençoa, presbítero Valdeci, irmão Marcelo, para administrar, ser abençoado, irmão Antônio. Porque se fosse nosso, quando nós subíssemos para outra vida, nós ia levar tudo, igual o faraó fazia, colocava todo o ouro dele, toda a prata, os escravos, todo mundo ia lá, até os que estavam vivos morria junto, porque era dele. Passou-se anos, 1000 anos, 3000 anos, foi lá, está tudo lá. Ele não comeu nem a comida que colocaram lá. Por quê? Porque acabou. Então, o livro de 1 João diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca, e o maligno não toca. Vê que versículo é esse aí para mim, que eu esqueci. Todo aquele que é nascido de Deus, 1 João, e não peca, o diabo não pode tocar nele, porque ele tem a marca do sangue. Queridos, quando Deus te comprou, quando você aceitou Jesus, quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele morreu e jorrou o sangue dele na cruz do Calvário, com um propósito, para pagar a minha e a sua dívida, porque nós tínhamos um escrito de dívida que era impagável perante Deus, e o devendo, e não tinha dinheiro que pagava, mas Jesus mandou o teu unigênito, a preço de sangue, para morrer na cruz do Calvário, em nosso favor. E a Bíblia diz que quando eu aceito esse senhorio, eu deixo de servir o Senhor do mundo, e passo a servir o Senhor Jesus. Eu deixo de servir o Senhor das trevas, para servir o Senhor Jesus. Agora Ele é meu Senhor e Salvador. Agora eu tenho a marca do sangue, como aquele povo saiu do deserto, e eles foram protegidos pela marca do sangue, da ovelha muda, que morreu. Jesus morreu no teu lugar, e você foi selado com o sangue da ovelha muda, porque Jesus foi crucificado como uma ovelha muda, a Bíblia diz. Ele não murmurou, ele não reclamou. 1 João 5,18, por favor. Então, por isso que tudo que eu tenho e você tem não é nosso, é de Deus. A nossa vida é de Deus, os bens materiais é de Deus, e Deus fez questão de manter esse pedido de honra, porque é aqui que Ele mede, irmão Fábio, onde é que está o nosso bom tesouro. Onde é que está o teu bom tesouro hoje? O que você tem entregado para Deus? O que você tem honrado a Deus? 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Tem muita gente que aceitou Jesus, mas quer viver no pecado. Não vai funcionar, porque quando você vive no pecado, quebra o princípio e Deus se afasta. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe Amados, honrar a Deus, não tenha medo, não tenha medo de dar o seu melhor, não tenha medo de honrar a Deus nessa área. Se você quer ser um crente abençoado financeiramente, nós oramos para muita gente. Eu não gosto de quebrar, os obreiros aqui, mesma coisa. Todo mundo que chega aqui, pastor, estou com um problema, pastor, uma vida financeira, eu preciso abrir uma porta, a gente ora, a gente, na verdade Deus fica olhando assim, pastor Wagner, para com isso, fala a verdade para esse crente. Nós acabamos até colocando alguns irmãos no mau caminho, porque eles acham que uma oração forte vai resolver o problema financeiro. Irmãos, problema financeiro é premissa. Vida financeira na igreja é princípio bíblico. Ou você cumpre ou você não cumpre.
estou falando de vida financeira. Sabe por quê? Porque eu sei que o projeto para 2025 é você ser abençoado. O projeto de Deus para 2025 na tua vida é para você ser muito abençoado. Deus te chamou para ser um abençoador desta obra, um abençoador da tua casa, da tua parentela, né, desta cidade. Deus te chamou para isso. Está escrito no livro da vida. Você pode ter certeza que Deus escreveu lá no livro da tua vida, quando lá na eternidade passada, como está escrito em Efésios, Ele escreveu que você ia ser uma pessoa próspera, abençoada. Ele escreveu, porque Isaías 1,19 diz que se você crer na palavra de Deus e ouvires e obedeceres, você vai comer o melhor dessa terra. Então está escrito que você nasceu para ser bênção. Agora, o problema é que às vezes a gente quer ser bênção só para nós, não quer dividir nem com a esposa, não quer dividir nem com a família. Como é que vai cumprir alguns princípios? Honra a Deus com as premissas da tua fazenda. Fazenda quer dizer do teu trabalho, do teu negócio, do teu salário, daquilo que Deus entrega todo mês na tua vida, e faz propósito com Ele, e você vai ver o ano abençoado que você vai ter na vida financeira. As suas orações vão subir como incenso agradável diante das narinas de Deus, e Deus vai falar assim: opa, aqui não, abre as comportas do céu. Quantas obras o Robertinho está pedindo lá embaixo? Manda produzir, bota a gente para fazer obra, vamos movimentar esse negócio. Ei, peraí, o irmão está pedindo lá, como é que é? Não, ele não vai dar conta para vencer os carros, mas eu vou mandar muito carro lá, vai ter que contratar mais gente, vai ter que fazer, já vai preparando. Como é que é vender sorvete? Manda fazer congelador, manda colocar um calor nesse lugar aí, que esse povo vai vender sorvete. Vai, como é que é? Manda abrir negócio. Começa a abrir negócio lá em Tangará da Serra, porque tem um contador lá que vai abrir uma assessoria completa, porque ele é fiel na minha palavra, ele tem sido honrado, dado honra a quem tem honra, e nós vamos abrir negócio aqui, porque contador que se preza, né, e abençoa. Peraí, tem povo aí precisando de gás? Manda acelerar os fogões, porque tem um dizimista fiel aqui, fazendo prova com Deus. Tem uma manicure, tem uma cabeleireira aqui, tem um cara que vende tecido. Manda a mulherada fazer pano de tecido para trocar as vestes. Sabe por quê, querido? Porque Deus já começou também a abençoar, né, a venda de caminhão aqui, porque quanto mais fiel no pouco, mais caminhão vai vender. Irmãos, é princípio. Amém? Eu espero ter entregado para você uma direção de que, e eu espero que a Bíblia diz, irmão Miro, pastor Rosenildo, que nós devemos pregar a palavra. Paulo falou assim: eu prego a palavra e eu me esmurro, sabe o que ele está falando? Porque eu não posso deixar de ver os irmãos, eu não posso quebrar a palavra que eu prego, eu esmurro a mim mesmo para manter aquilo que eu ministro, ou seja, para a vaidade, para a arrogância não subir. Ele pregava humildade. Então, irmãos, aqui, graças a Deus, quem tem subido aqui e pregado, tem dado testemunho daquele que ele prega, e a maior mensagem, o maior testemunho é dar o testemunho, irmãos, que graças a Deus, nós temos entregado as premissas na casa de Deus, porque Deus tem sido muito bom, e eu tenho vivido constrangido, né, na presença de Deus, em sempre fazer o melhor para Ele, porque Ele sempre me deu o melhor. Ele me deu filhos maravilhosos, mulher linda e abençoada, me deu um negócio. Olha, Deus só entrega o melhor para você, querido. É só você olhar para a tua família, é só para olhar para o teu filho, para a tua filha, que vai ser a continuação desta obra de Deus, porque o Deus que você serve é um Deus geracional. Ele já está, através da sua fidelidade, cuidando, arrumando para que tudo possa converger
em favor que a palavra dele se cumpra, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Amém. Palmas para Jesus. Chamar o grupo de louvor aqui. Vamos entrar. Pastor, estava tão bom, você foi falar de dinheiro, hoje é Santa Ceia. Atos capítulo 10, coloca aí. Fixando olhos. Já pensou você de cara com o anjo de Deus e ele fixar nos teus olhos? E o anjo disse: as suas orações e as suas esmolas, ou seja, as suas contribuições, as suas ofertas, têm subido diante da memória de Deus. Verso 5. Significa que não só as suas orações, mas as premissas da tua renda sobem diante de Deus. O que eu estou falando aqui, para fechar essa palavra, é que essa palavra sim, é espiritual. Porque quando você dá honrando a Deus, Deus recebe como incenso agradável as tuas ofertas e os seus dízimos. Está ali a prova. Amém? Vamos ficar de pé, palmas para Jesus.